A paz do Senhor. Amém. Vamos orar. Maravilhoso Deus, louvando o Senhor pela tua presença gloriosa. Esteja Deus hoje, continua, Senhor, nos céus abertos, Senhor. Espírito Santo, tome toda a primazia, os céus e olhe para a cultura da palavra. Seja a tua glória presente, Senhor, para a honra, Senhor, e para a glória, para a edificação da tua igreja. Te louvamos e te agradecemos, Senhor. Santo Igreja, amém? Amém? Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Essa noite eu queria estar terminando a mensagem que uns dias atrás eu comecei, ficou em aberta, e eu falei que na próxima oportunidade que eu tivesse, eu estaria completando então esta mensagem. Então, nessa noite, estaremos então concluindo esta mensagem muito reveladora, muito ampla da parte do Senhor. E eu creio que Deus tem obras maravilhosas para fazer nessa noite, através da palavra. Aleluia. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo 7, diz assim: Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se achegaram, cada osso a seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre ele, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito, E ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e dize ao Espírito: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Deus amado, Deus querido, louvado seja o teu nome para todo sempre. Mais uma vez estamos na tua presença para te adorar, para te bendizer, para te exaltar. Deus, nessa noite nós te pedimos que o Senhor mais uma vez venha visitar-nos com a tua presença, venha manifestar a tua Shekinah, venha derramar a tua glória, que esse lugar fique pequeno para o tamanho da manifestação do teu Espírito Santo. Ouve nessa noite, adentra, Senhor, que o teu Espírito de vida possa dar movimento às estruturas, e que nós possamos sair daqui crendo com a vitória das mãos, e que o teu nome seja em tudo glorificado. É o que nós te pedimos, crendo na vitória, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Glória a Deus. Poder aceitar. Essa noite eu queria estar continuando, como eu já disse, com a mensagem que há mais ou menos um mês atrás eu comecei, e falei que eu iria estar continuando na próxima oportunidade que eu tivesse. O tema desta mensagem é Profetizando no Vale de Ossos Secos. A mensagem sustenta-se na espinha dorsal, profetizando no Vale de Ossos Secos. Mas nós dividimos essa profecia de Ezequiel no Vale de Ossos Secos em dois prismas, em duas considerações. A primeira, nós já falamos sobre ela, que foi a parte em que Deus manda Ezequiel profetizar para os ossos secos. Nós vemos que Deus leva o profeta para o Vale de Ossos Secos e lhe mostra aqueles ossos separados, secos, sobre a face do vale. Aqueles ossos ali simbolizam o corpo de Israel, o corpo que foi destruído, o corpo que foi separado, uma tipologia também do próprio corpo da igreja de Jesus nos nossos dias. Então Deus leva Ezequiel e manda, em primeiro lugar, ele profetizar para os ossos, provando mais uma vez que a palavra de Deus tem o poder de
que estavam separados, houve uma consequência, houve um ruído, um reboliço. Os ossos voltaram a se unir, cresceu a carne, cresceu os nervos, cresceu a pele. Isso fala do poder da palavra de reorganizar os 4 níveis de vida do ser humano. Os 4 níveis de vida do povo de Israel tinha sido destruído. Então Deus, através da palavra profética do profeta Ezequiel, ele reorganizou, ele reconstruiu, ele restabeleceu o corpo de Israel. Nós vemos que quando Ezequiel profetizou, constitui aqui o poder reconstrutor da palavra. A palavra tem o poder de reorganizar as estruturas, aquilo que está caído, aquilo que está dividido, aquilo que está separado, aquilo que foi destruído por Satanás, aquilo que foi destruído pelo inimigo das nossas almas, através da palavra de Deus. A própria palavra por si mesmo, ela tem o poder de levantar novamente, de reestruturar, de reorganizar os níveis de vida do ser humano. Por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, ele diz nessa epístola que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada qualquer de 2 gumes, que vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Isso revela o poder que a palavra de Deus tem ao reorganizar as estruturas do ser humano. Mas nessa noite nós trabalharemos em cima do segundo prisma, da segunda consideração, da segunda parte desta mensagem. A primeira parte, Ezequiel profetiza para os ossos, mas agora nós veremos que Deus manda Ezequiel profetizar para o espírito de vida. E eu quero que os seus olhos recaiam com atenção na parte final, no versículo 8. Quando eu estava lendo, eu fiz questão de repetir esta parte. Capítulo 37, versículo 8, na parte final diz: mas não havia neles espírito. Mas não havia nele espírito. Nós vemos que a palavra profética de Ezequiel teve o poder de reorganizar as estruturas, mas a palavra de Deus apenas reconstruiu. Mas Ezequiel fez questão de deixar uma observação importantíssima. Ele diz: os corpos estão reestruturados, os corpos estão reorganizados, mas ainda não tem espírito neles. Eles podem estar organizados, eles podem estar reconstruídos, ele pode estar bonito na sua estética. Superficialmente nós olhamos e consideramos que eles estão perfeitamente em sintonia, perfeitamente em harmonia, eles estão reorganizados. Mas Ezequiel faz questão de falar: mas não havia neles o Espírito. E o que isso significa? Isso significa que os corpos estavam realmente reconstruídos, realmente reorganizados, mas aquilo que fazia as estruturas, o corpo mover, o corpo movimentar, o corpo desenvolver, não estava neles ainda. Ou seja, por mais que eles estivessem organizados, eles não podiam fazer nada, porque aquilo que fazia eles desenvolver, aquilo que fazia eles mover, aquilo que fazia eles andar, não estava neles ainda. Não adianta as nossas estruturas estarem reorganizadas, não adianta a nossa estrutura estar reconstruída. Deus nessa noite não quer que apenas as tuas estruturas sejam restauradas, sejam reorganizadas. Nessa noite Deus quer que o Espírito, aquele que tem poder em fazer a sua estrutura desenvolver, adentre
diante daquele barro, diante daquela terra, o próprio Deus começou agora a fazer ali aquele boneco derivado do barro, da argila. Então ele começou a dar forma na estrutura de Adão. Então Jesus estruturava de um lado, o Espírito Santo estruturava do outro, o Deus Pai estruturava do outro, e eles foram reorganizando, e eles foram organizando aquele corpo derivado da argila. Mas eu imagino que quando eles acabaram, um olhou para o outro e falou: é bonito, a estrutura é bonita, parece conosco, mas o que adianta? Ele está bonito, ele está estruturado, se ele não move, se ele não pensa, se ele não raciocina, se ele não movimenta, se ele não desenvolve. Então Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo entra em um acordo e diz assim: o único que pode fazer essa estrutura chamada homem, o único que pode fazer essa estrutura chamada Adão desenvolver é o sopro do Espírito. É maravilha! Então Deus vai na fácil, né, chamar, sopra o fôlego de vida, e o homem torna-se alma vivente. Por causa de quê? Do Espírito que saiu de Deus, provando que o homem só movimenta, só desenvolve quando o Espírito de vida está dentro dele. E nós vemos que quando Deus chama Adão, ele corrobora essa verdade dizendo: crescei, multiplicai, enchei a terra. Por quê? Porque agora você já tem na sua vida aquilo que pode fazer você desenvolver. Aleluia! O Espírito Santo tem o poder de fazer a nossa estrutura, que está reorganizada pela palavra, desenvolver e atingir o nível e atingir a soberana e suprema vontade de Deus. Aleluia! E é isso que aconteceu no Vale de Ossos Secos. Deus deu autoridade para Ezequiel, para através da palavra profética a estrutura ser organizada. Mas Deus agora toma Ezequiel com autoridade profética e diz assim: Ezequiel, eu já organizei, eu já reconstruí, eu já reorganizei a estrutura do meu povo. Agora eu quero que você profetize para aquele que vai dar poder, autoridade, legalidade, liberalidade para essa estrutura chegar aonde que eu quero. Eu quero que você profetize agora para o autor da vida, que gera vida à estrutura do homem. O Espírito de vida, nós percebemos que o Espírito, na primeira vez que ele aparece aqui, ele aparece com E minúsculo. Então isso simboliza, significa o Espírito de vida. Mas quando nós lemos no versículo 14, que é quando Deus traduz, interpreta essa visão, essa revelação para Ezequiel, ele diz assim: e porém em vós o meu Espírito. Nós observamos que o segundo Espírito, que é a palavra Espírito, do versículo 14, já aparece com E maiúsculo. Então isso significa o próprio Espírito Santo. Então, em uma tipologia e uma alegoria, o Espírito de vida e o Espírito Santo, dentro desse contexto, está se referindo à própria ou à mesma pessoa
mortos para que vivam. Provando mais uma vez que eles estavam reorganizados, mas estavam mortos. Você pode estar organizado nessa noite, mas talvez você entrou com a sua estrutura organizada, mas ela não está desenvolvendo. Talvez você entrou nessa noite, a sua estrutura está organizada, porque está baseada, sustentada, firmada na palavra, mas algum aspecto da tua vida não está desenvolvendo. Mas não se preocupe, porque o Deus que reorganizou a tua estrutura é o mesmo Deus que vai mandar o Espírito Santo soprar e a tua estrutura vai voltar a desenvolver. Maravilha! E ele diz: vem Espírito, vem dos 4 ventos. O interessante é que Ezequiel, ele recebeu a ordem para ele profetizar para o Espírito, mas ele cita 4 ventos. Ele diz: vem dos 4 ventos. O número 4 está dentro de uma teologia sistemática chamada, considerada como numerologia. O que é a numerologia? É nós vemos Deus se manifestando através dos números. É bem verdade que não é todos os números que podem ser considerados proféticos. Alguns críticos, alguns historiadores ainda afirmam que usar alguns termos, alguns números dentro da numerologia é princípio de adivinhação, e todo princípio de adivinhação, segundo a palavra de Deus, é errado, é pecado. Mas a teologia nos dá essa liberdade de nós pegarmos, de nós separarmos alguns números e aplicar como números proféticos. Nós conhecemos, por exemplo, o que é de maior cabedal, o que é de maior conhecimento é o número 7. Como nós lembramos do número 7 em algumas passagens da Bíblia, nós podemos aplicar que o número 7 é o número da provisão, é o número da perfeição, é o número de Deus, é o número do milagre. E quando nós falamos a respeito do número 4, nós estamos falando de um número divino, de um número que é separado por Deus, que todas as vezes, ou que algumas vezes, quando ele aparece, sempre ele é seguido de um livramento, de uma provisão, de um milagre vindo da parte do Senhor. Nós vemos que no Jardim do Éden, quando Deus colocou Adão, nós vemos que 4 rios cercavam e protegiam a cabeceira quadrada do Jardim do Éden. Nós vemos que Samuel foi chamado 4 vezes pelo próprio Deus. Nós vemos que através de 4 leprosos, Deus deu o livramento para Israel e fez o povo da Síria bater em retirada. Maravilha! Nós vemos que quando Sadraque, Mesaque e Abednego, por não negar o nome do Senhor, foram jogados na fornalha de fogo, o 4º homem se manifestou lá. Aleluia! Nós vemos no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 47, que 4 são os níveis de vida, 4 são os níveis de intimidade, melhor dito, com o Espírito Santo: nível do calcanhar, nível do joelho, nível do ombro e nível a ponto de você ser guiado e movimentado pelo Espírito. Aleluia! 4 são os níveis de intimidade com Deus Pai: nível de criatura, nível de servo, nível de filho e nível de amigo. Aleluia! O próprio Jesus disse: Nicodemos, o vento vem de onde quer e sopra onde quer, assim são todos aqueles que é nascido do meu Espírito. Aleluia! 4 na Bíblia simboliza várias coisas. Quando nós lembramos do número 4, nós lembramos de quando Jesus chega em Betânia no 4º dia para ressuscitar o seu amigo Lázaro. Aleluia! Quando nós lembramos do número 4, nós lembramos das 4 portas
norte, sul, leste e oeste. Então, quando Ezequiel diz assim: vem dos 4 ventos, ó Espírito, ele está dizendo: vem de todos os pontos, vem de todos os cantos e adentra nas 4 estruturas desses ossos, ou desses mortos. Aleluia, Jesus. E nós aplicamos o quê? 4 são os níveis de vida. Então, quando ele diz: vem dos 4 ventos, o Espírito ia usar cada vento para ressuscitar o nível de vida. Quando o primeiro vento entrava na vida física, começava a desenvolver. Quando o segundo Espírito, tipificado pelo vento, entrava na vida emocional, passava a desenvolver. Quando o terceiro Espírito, tipificado pelo vento, entrava no terceiro nível de vida, o intelecto voltava a movimentar. E quando o quarto vento entrava no 4º nível, a vida espiritual chegava onde Deus queria. Aleluia, Jesus. Vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Quando o Espírito de vida, que é o próprio Espírito Santo nesse contexto, nós vemos que existe um vento chamado vento norte, vento que vem do deserto. Se você quiser acompanhar comigo no livro do patriarca Jó, abre a tua Bíblia, no capítulo 1, no versículo 19, nós vemos que um dos servos de Jó chega até Jó e traz a segunda informação com ele. Ele diz assim: eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram. Esse vento do deserto, vento do norte, simboliza o vento tempestuoso, vento permitido por Deus e vento trazido por Satanás. Por quê? Porque na vida de Jó, na vida dos filhos de Jó, movimentou o quê? A vontade de Deus e a permissão. Deus deu permissão para Satanás para tocar na vida dele. Então, quando aquele vento veio, bateu na casa e derrubou os 4 cantos da casa. Que casa é essa? Os 4 níveis de vida. E esses 4 níveis de vida, trazidos pelo vento do norte, trazido por Satanás, ele traz 4 tipos de gafanhotos. Gafanhotos que vêm para matar, gafanhotos que vêm para tirar. Nós vemos isso no livro do profeta Joel. Nós vemos que ele diz assim: o profeta diz que 4 tipos de gafanhoto vieram e destruíram os 4 níveis de vida de Judá. Mas no vale de ossos secos, Deus diz assim: Ezequiel, profetiza para o Espírito. E que Espírito é esse? O Espírito de vida. Aleluia. Quando o Espírito de vida chega, o Espírito de morte sai. Aleluia. E a Bíblia diz que aquele Espírito vem dos 4 ventos e vai e assopra sobre aqueles corpos. E voltando para Ezequiel capítulo 37, nós vemos agora as consequências que recaiu sobre aqueles mortos quando o Espírito adentrou neles. E ele diz assim: vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre os mortos para que vivam. E eu profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles. Aleluia. O Espírito entrou
entra na estrutura do povo, pode saber que o Espírito Santo vai movimentar alguma coisa. Aleluia. O Espírito Santo, quando ele entra para movimentar. Ele entra para fazer desenvolver. E nessa noite, se a tua estrutura está organizada, mas não está movimentando, pelo poder do Espírito Santo, ele vai entrar na sua vida e você vai voltar a desenvolver. Aleluia. Quando o Espírito movimenta, quando o Espírito Santo entra, ele traz movimento. O Espírito Santo é o Espírito que aonde ele habita, ele faz o povo ficar movimentado. A Bíblia diz em Gênesis que no princípio de tudo o Espírito Santo movimentava e pairava sobre a face das águas. Aleluia, Jesus. Aleluia. O Espírito Santo sempre movimenta. Nós vemos que Jesus disse para os discípulos em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8: mas recebereis poder que há de vir sobre vós, quando vier sobre vós o Espírito, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judeia, Samaria e até os confins da terra. O que é isso? Quando o Espírito Santo entra, ele faz você desenvolver. E quando isso se concretiza, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a Bíblia diz que todos estavam reunidos, quando de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa e todos foram cheios do Espírito. É maravilha. Nós vemos mais na frente que os apóstolos, quando eles foram presos, o anjo do Senhor manifestou, separou, soltou, libertou eles. E quando eles chegaram dentro da casa, eles começaram a orar e diz assim: tem misericórdia de nós, Senhor, porque nós temos que fazer a tua obra, nós temos que pregar, e através das tuas palavras os milagres vão manifestar. E a Bíblia diz que quando eles oravam, o lugar onde que eles estavam moveu-se e todos foram cheios do Espírito Santo e saíam e anunciavam a palavra com ousadia. É maravilha, Deus. Onde o Espírito Santo entra, há movimento. O Espírito Santo vai adentrar na tua estrutura hoje. O Espírito Santo vai adentrar nos níveis de vida e vai fazer eles desenvolver. Aleluia. O Espírito vai fazer eles voltarem a mover. Aleluia. Talvez você está aqui, está adorando a Deus, mas está dizendo: tem algo na minha vida que eu estou esperando há tanto tempo, mas eu não vejo nada desenvolver. Eu não vejo nada acrescentar. Eu não vejo há tanto tempo esse nível de vida sair, acender, crescer, desenvolver. Eu não vejo. Mas nessa noite o Espírito Santo vai adentrar na tua estrutura. É glória a Deus. E o Espírito Santo, quando entra, ele entra para fazer as estruturas desenvolver. Maravilha, Deus. O Espírito Santo vai entrar na sua vida para fazer a sua estrutura desenvolver. A tua estrutura financeira, a tua estrutura sentimental, a tua estrutura intelectual, a tua estrutura espiritual. O Espírito Santo vai adentrar nela hoje. Aleluia, Deus. A segunda consequência, quando o Espírito vindo dos quatro ventos foi profetizado por Ezequiel para que eles viessem para os corpos. Acompanhe comigo, versículo 10: e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito
entrou neles e viverão. Glória a Deus. Eles estavam mortos, estavam reorganizados, mas não tinha vida. Quando o Espírito adentrou neles, eles viveram. Glória a Deus. Eles estavam mortos, espalhados, sem sonhos, sem sentimentos, sem conhecimento, sem aspirações, sem projetar nada, sem objetivar nada, sem planejar nada para a vida deles. E eles diziam: a nossa esperança se acabou, o nosso Deus nos abandonou, nós estamos exilados, cativos, numa terra estranha. Estavam mortos, mas a Bíblia diz que quando Ezequiel profetizou, o Espírito adentrou e eles viverão. Aleluia, Jesus. Isso significa que quando o Espírito entrou, os sonhos voltaram, os projetos voltaram, os planos voltaram, os objetivos voltaram. Glória a Deus. Quando o Espírito Santo adentra na tua estrutura, tudo aquilo que estava morto volta a viver. Tudo aquilo que por causa de palavras, por causa de atitudes, você deixou morrer, quando o Espírito Santo manifesta, isso volta a viver. Sonhos de Deus na vida de cristão não morrem. Pode alguém conseguir matar, e pode alguém até tentar enterrar, mas se Deus tem propósito com o sonho que Ele te deu, Ele aparece em Naim para o cortejo fúnebre, toca no esquife e diz: a ti te digo, levanta-te. É maravilha. O Espírito de Deus está adentrando na tua vida, e tudo que está morto nessa noite, Deus vai fazer ressuscitar. Deus vai fazer viver. A tua vida intelectual está morta, Deus vai te dar uma nova mente essa noite. A tua vida sentimental está morta, Deus vai te dar sentimentos novos nessa noite. Tua vida espiritual está morta, Deus vai soprar o vento do Espírito na tua vida. Sonho de Deus na vida do homem, na vida do cristão, na vida do servo de Deus não morre. E se morrer, ele visita o vale de ossos secos. Aleluia. E a terceira coisa que aconteceu, ele diz: e viveram e se puseram em pé. E se puseram em pé. Se eles se puseram em pé, isso significa que antes eles estavam deitados, estavam mortos, estavam sem vida, estavam sem planejar, sem desenvolver, sem levantar, sem andar. Mas quando o Espírito Santo entra, Ele mesmo se incumbe de fazer o homem levantar. Aleluia. Quando o Espírito entra na tua estrutura, o próprio Espírito te dá poder de se colocar de pé diante da presença de Deus. Por quê? Porque a posição de estar de pé significa estar pronto para batalhar, estar pronto para ouvir a voz de Deus, estar pronto para fazer aquilo que Deus te deu. Foi por isso que nós vemos no próprio livro de Ezequiel, no capítulo 2, Deus falando para Ezequiel: Ezequiel, põe-te de pé e eu falarei contigo. Glória a Deus. Foi por isso que Deus disse para Jeremias, no capítulo 18: levanta-te, põe-te de pé, desce a casa do oleiro e eu farei ouvir as minhas palavras. Foi por isso que ele diz no livro do profeta Isaías, no capítulo 60: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai
Foi por isso que ele diz que o apóstolo Paulo escreve na carta aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 14: desperta, ó tu que dormes, levanta entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Amém. Está de pé é posição de vitória, é posição de soldado de Cristo. Maravilha, Jesus. Então, quando o Espírito entrou e eles se viram e eles se colocaram de pé. E qual é a característica desses mortos, destes que receberam o Espírito e desses que se puseram de pé? Ezequiel disse: e se puseram em pé um exército grande em extremo. Glória a Deus. Ezequiel usa o símbolo, a figura de um exército para descrever aqueles corpos levantados pelo Espírito. Por quê? Porque exército é símbolo de várias coisas. Quando nós lembramos do exército, nós lembramos de no mínimo 3 coisas, 3 marcas de um exército que pode ser aplicada para a igreja. Primeiro, todo exército ele é organizado. 3 tipos de organização. Organização, eles são organizados no seu jeito de falar, no seu jeito de andar e no seu jeito de vestir. Você nunca vai ver um exército, o coronel vestindo a farda e o soldado vestindo outro uniforme. Nunca. Eles têm os mesmos códigos, andam no mesmo passo e estão vestidos com a mesma vestimenta. Exército nos lembra organização. A igreja é um corpo organizado. Aleluia. Foi por isso que Deus fez questão de reorganizar os ossos, os nervos, a carne, a pele e o espírito, porque o nosso Deus é um Deus organizado. Por isso que ele diz: façai tudo com ordem e decência. Primeira marca de um exército: organização. Segundo, todo exército ele é corajoso, valente, só volta da guerra quando a guerra acaba. E se não voltar, foi porque morreu lá lutando. É por isso que Ezequiel usou a tipologia de um exército, porque todo exército ele é valente, ele luta. E nós, como igreja, somos um exército. E nós somos valentes, nós somos corajosos. Por quê? Porque aquele que está conosco é o general dos generais. Glória a Deus. Quem está conosco é o Deus que nunca perdeu batalha. Glória a Deus. Quem é este rei? Quem é este capitão? Quem é este general? Esse general, melhor dito. O próprio profeta Isaías nos mostra quem é ele. Ele é arrebatado em sentidos. Isaías capítulo 6. E ele diz: eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Mas na frente ele diz: serafins estão por cima do trono dele, e uns dizem para o outro: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. O general que está na
E a terceira marca de um exército é que sempre quando eles vão para a guerra, eles vão preparados. Eles vão armados. Com o quê? Com a armadura. E o exército cristão, ele vai para a guerra armado. Qual é a armadura do cristão? Efésios capítulo 6. A armadura celestial, a armadura espiritual. Ele vai com os pés calçados com a preparação do Evangelho. Ele vai com a couraça da justiça no seu peito. Ele vai com o capacete da salvação. Aleluia! Ele vai com o escudo da fé. Mas ele também vai armado com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É maravilha! Esta é a armadura do exército chamado igreja. E levantou-se um exército. E Ezequiel dá duas características para esse exército. Ele diz: esse exército, primeiro, ele é grande. Quando nós falamos de grande, nós estamos falando de grandeza. E tudo que é grande é aquilo que rapidamente as pessoas observam. Então quando ele diz, e levantou-se um exército grande, ele diz, através desse exército, todos vão olhar e vão temer ao Senhor. Aleluia! Porque Israel foi levantado para que as nações vissem Israel a glória do Senhor. Graças a Deus. Mas ele continua dizendo: o exército grande em extremo. Maravilha, Jesus! Quando nós falamos de extremo, nós falamos de extremidades. O que é extremidades? É limite alcançado. Quando nós adentramos na área da música, quando nós falamos de extremidades na música, nós lembramos dos instrumentos mais agudos e dos instrumentos mais graves. Ou seja, ambos alcançam as extremidades da música. Quando nós falamos de canto, nós falamos de voz grave, de voz aguda, aquelas que conseguem atingir as extremidades do canto. E quando ele diz um exército grande em extremo, ele está falando um exército que vai atingir todas as extremidades. Aleluia, Jesus! Tudo aquilo que Deus objetivou, que Deus colocou para eles atingir, eles sendo um exército grande e extremos, eles vão atingir a extremidade que Deus tem para eles. Glória a Jesus! Quando o Espírito Santo entra na tua vida, o Espírito te dá força para você alcançar as extremidades que Deus tem para você. Glória a Jesus! Você consegue adentrar nas extremidades das esferas espirituais. O exército grande em extremo. Deus quer levantar nos nossos dias um grande exército em extremo. Deus vai fazer que você alcance as extremidades da tua vida. Aleluia! Satanás pode estar até tentando fazer você não alcançar a extremidade, mas quando o Espírito Santo adentrar em você, o próprio Espírito vai te levar a você alcançar tudo aquilo que Deus quer. Você pode me dizer: José, mas eu não estou em conformidade com a palavra. Segundo as Crônicas, capítulo 7, versículo 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Jesus! Ageu capítulo 2, versículo 9: a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. É maravilha! A tua estrutura
noite. O Espírito Santo vai adentrar nas tuas estruturas. Quando nós falamos de extremidade, nós lembramos de uma vida completa. Nós falamos